Hoje eu vou falar sobre depressão, querido. Na verdade, a gente está gravando, vai ser muito mais um ensino do que propriamente uma ministração, porque esse assunto é um assunto tão relevante, tão importante, que eu quero ser o mais didático possível com vocês. Porque é importante a gente entender, à luz da Bíblia, o que é depressão, como é que essa enfermidade nasce e como é que nós podemos, através da palavra de Deus, eliminar a depressão na nossa vida. É um tema muito sensível e pouco compreendido. Muito se fala de depressão e pouco se conhece sobre depressão. E eu quero aqui tentar desvendar algumas coisas importantes sobre essa enfermidade, porque é uma doença, é uma enfermidade. E talvez a dor maior de uma pessoa que sofre com depressão não é nem tanto com o seu sofrimento, mas é com a incompreensão das pessoas. Então eu quero buscar na palavra de Deus o que Deus diz sobre depressão e como é que nós podemos, através da palavra de Deus, não só trazer a cura para a nossa vida, mas também sermos cura na vida das pessoas que certamente Deus irá colocar no nosso caminho para que a gente possa compartilhar conhecimento da palavra que pode e deve fazer diferença na vida dessas pessoas. Eu quero entender de uma maneira didática a raiz da depressão. Porque, querido, o problema não está na depressão. A depressão é simplesmente um sinal de que algo dentro de nós não está legal. A depressão está nos apontando de que tem coisas dentro de nós que foram desajustadas. Quer seja por um trauma, quer seja por um abandono, quer seja por uma falta de perdão, quer seja por uma experiência triste que nós tivemos. E esses eventos que nós eventualmente vivemos, eles de alguma maneira mexeram com as nossas emoções, desajustaram as nossas emoções e a gente foi caminhando, ainda que sem perceber, num caminho da depressão. Então não se cura de depressão, querido, se cura daquilo que está provocando a depressão. Quando a gente fala da depressão e quando a gente quer ser curado da depressão, a gente está querendo ser simplesmente curado de um sintoma. Mas nós precisamos ir na raiz, na causa. E nós vamos identificar o que causa a depressão, para que a gente possa lutar com as armas corretas e para que a gente possa, de fato, não conviver com a depressão, porque nós não fomos chamados para viver depressivos, mas que nós possamos eliminar a depressão das nossas vidas. E a cura da depressão, queridos, envolve só duas pessoas, dois personagens, não mais do que isso. A cura da depressão envolve a pessoa que está deprimida e Deus. Então a igreja não cura de depressão, o pastor não cura de depressão, não há processo que cure de depressão, não há oração que cure de depressão. A cura da depressão é um movimento vertical. É entre a pessoa que está passando por essa dificuldade e Deus. O que o pastor, o que a igreja faz é ajuda um caminho que possa gerar uma conexão direta com aquele que tem o poder de ir na raiz e arrancar essa maldade ou essa enfermidade da pessoa que sofre hoje com depressão. Então é muito importante você entender que o primeiro princípio, guarda no teu coração, o primeiro princípio para ser curado de depressão não é médico, não é remédio, não é psiquiatra, não é ciência, é Cristo. E é um trabalho entre você que está depressivo ou a pessoa que está depressiva e Deus. É sempre na vertical, não há intermediário. O que nós, de novo, fazemos ou tentamos fazer é ensinar um caminho para que de uma maneira vertical você possa encontrar a cura que você precisa no nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro princípio que você precisa aprender sobre depressão. Se você hoje passa por esse problema, ou se você conhece alguém que passa por esse problema, a primeira orientação que você tem que ter no seu coração para transmitir para essa pessoa, eu falei, cara, a única pessoa que pode curar você da depressão é Cristo, porque vai na raiz, que conhece todas as coisas, que sabe aquilo que você está precisando, coisas que estão no teu subconsciente, que médico, que ciência nenhuma vai saber o que não está na sua consciência, mas está na subconsciência da tua vida.
E por que as pessoas vivem escravas da depressão hoje? Porque elas desconhecem tanto o problema como o caminho para a cura. De novo, muito se fala sobre a enfermidade, sobre o problema, mas pouco se conhece. E ainda o pouco se conhece, as pessoas tentam seguir por um caminho que não é o caminho de Deus para a gente ser curado da depressão. Então nós precisamos entender o que é de fato a depressão e qual é o caminho para que nós sejamos curados desse mal. Queridos, 90% das pessoas que têm depressão não tem problema químico no cérebro, é problema na mente. 90%. A cada 10 pessoas depressivas, não adianta você dar remédio para essa pessoa, porque ela não tem problema de desajuste químico no seu cérebro, ela tem problema na sua mente. Então você não tem que ajustar a química do corpo dela, você tem que ajustar os pensamentos dela. Quando ela começa a colocar os seus pensamentos em ordem, de acordo com a verdade pela qual ela foi colocada no mundo, quando ela começa a entender aquilo que é verdade para ela e ela colocar a mente dela em ordem, ela é gradativamente curada, restaurada, transformada e volta a viver com a lucidez pela qual ela foi criada. Então não adianta você dar remédio para algo que não é químico. E os remédios que se dão, se não é para você compensar disfunções químicas, é remédio para você conseguir conviver com a depressão. Ah, toma um remedinho aqui porque você vai se sentir melhor. O que esse remedinho está fazendo? Roubando a sua lucidez. Você relaxa, você tem assim uma, entre aspas, paz, mas você continua tendo problema. Porque se meu problema hoje com depressão é a minha mente, são os meus pensamentos, a única maneira que eu tenho de ser curado é pensando. E pensando corretamente. E o remédio ele vai roubar também essa tua capacidade de pensar. Logo, dificilmente você consegue, pelo remédio, quer seja um calmantezinho, que eles começam sempre assim, né? Começa com um calmantezinho, depois você vê que o calmantezinho já não está sendo suficiente, já vai de novo o cara dar o outro calmante, e depois do calmante o cara de dar um outro negocinho, até esse negócio ir controlando a tua vida. E a gente acaba se tornando escravo do medicamento. Então, o que nós precisamos? Olhar é para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Na medida em que a gente consegue identificar os desajustes que existem na minha forma de pensar, automaticamente as minhas emoções são ajustadas, automaticamente o meu comportamento é ajustado. É sempre assim, que tudo nasce no pensamento. Se você pensar coisa errada, você vai ter emoções negativas, você vai ter um comportamento negativo. Não adianta você falar para uma pessoa que está depressiva, falar assim, levanta da sua cama, vai cuidar da sua vida. O problema não está no comportamento dela. Ela até gostaria de fazer isso, mas ela não consegue. Não adianta você falar para uma pessoa que está depressiva, cara, para de chorar, fica triste. O problema não está nas emoções. O problema está no pensamento dela. Então você precisa ajudar essa pessoa a pensar o que ela está pensando, e se aquilo que ela está pensando não for aquilo que Deus pede para que ela pensar, você precisa em amor ajudar essa pessoa a começar a pensar aquilo que Deus pensa. Porque esse é todo o processo que a gente precisa trabalhar nessa questão que é a depressão. E depressão, queridos, ninguém fica depressivo do dia para a noite. Depressão é um processo gradativo, continuado, permanente, que vai nos levando para esse caminho sombrio. E na medida em que a gente vai permitindo que pensamentos sejam alojados na nossa mente, e um pensamento negativo puxa outro pensamento negativo, que puxa outra emoção negativa, que puxa outro comportamento negativo, a gente vai se enrolando nessa teia, nessa enfermidade que é a depressão. Uma pessoa que está depressiva hoje, a única coisa que ela precisa, compreensão e amor. É o melhor remédio que você pode oferecer para uma pessoa que hoje precisa ser curada dessa enfermidade. Ela não precisa de julgamento, ela não precisa de motivação, ela não precisa ouvir aquilo que você quer falar, que ela tem que se levantar, que ela tem que... Nada disso funciona. A pessoa que está depressiva, ela precisa de compreensão e amor. Se você quiser ajudar uma pessoa depressiva, as duas coisas você tem que fazer. É compreender que ela está assim não porque ela quer. Algo dentro dela se desajustou em algum momento da vida dela. E o que ela precisa é ser amada, ser aceita, ser apoiada. E você vai ver que se com esses dois remédios você
não vai conseguir devolver o ânimo e a esperança para a vida dessa pessoa. E quando a gente fala de doenças emocionais, a gente está falando, segundo os estudos da Organização Mundial da Saúde, no mundo, querido, de cada 10 pessoas, 8 pessoas têm algum distúrbio emocional. Olha como é que esse negócio é grave hoje. No mundo inteiro, a cada 10 pessoas, 8 têm algum problema de distúrbio emocional. O Brasil é o país mais deprimido da América Latina. Nós, brasileiros, somos a nação mais deprimida da América Latina. Nós temos 12 milhões de pessoas doentes emocionalmente. 12 milhões. E 6% da população brasileira sofre de depressão. E o que é o mais grave, os mais jovens, cada vez mais, estão experimentando a depressão. E depressão sempre foi um assunto que eu me interessei. Porque eu nunca aceitei, queridos, que um cristão conviva com essa enfermidade. Eu sempre tentei e continuo tentando ser um autodidata nessa questão, entendendo como é que é o funcionamento. Pego o livro da minha filha de medicina para entender como é que é esse negócio da química da mente, como é que o cérebro, como é que o pensamento influencia, porque há um desarranjo químico no nosso organismo, querido. Porque o organismo ele vai liberando química que vai mexendo com todo o seu sistema nervoso. E aí ele te descontrola de uma maneira que você não consegue mais ter controle sobre a sua própria vida. Sobre a sua maneira de viver, sobre a sua maneira de se comportar. E tudo nasce, queridos, em pensamentos que não correspondem aos pensamentos que Deus pensa. E nós, como cristãos, a gente tem que pensar como Deus pensa e a gente tem que falar como Deus fala. E se você hoje eventualmente sofre de algum desajuste emocional, o meu convite é que você comece a pensar naquilo que você está pensando. Se você está triste hoje, a tristeza é simplesmente um sinal de que você está pensando em coisas que Deus não pensa. Só que esses pensamentos, eles não são pensamentos que chegam do dia para a noite. São pensamentos que a gente vai cultivando e a gente vai ruminando. E esses pensamentos, eles vão se alojando e isso vira um hábito de pensar. E quando a gente menos espera, a gente desenvolveu hábitos de pensar coisas que Deus não pensa. E esses hábitos, eles vão minando a nossa resistência, eles vão drenando a nossa energia. E a gente acaba, de alguma maneira, em algum momento, se prostrando a esses pensamentos. E uma vez que eu me prostro a esses pensamentos, eu me prostro às emoções negativas, logo eu vivo prostrado. Então eu quero desvendar um pouquinho nessa noite, através da palavra de Deus, como é que esse negócio, ele se resolve. Porque a boa notícia é isso, que a depressão tem cura. Porque é um cara que te criou, que conhece você, que é Deus. Ele sabe como é que você foi criado. Ele sabe o que está desajustado dentro de você. E Ele sabe exatamente o teu momento e aquilo que você precisa. E eu tenho dito que depressão, queridos, é uma prisão sem grades. Sabe o que é uma prisão sem grade, querido? Aqui dentro está tudo paralisado. Por mais que você queira, por mais que você saiba que você precisa sair dessa situação, você não consegue. E só quem já passou, ou só quem passa por esse problema sabe a dor que é. E mais do que isso, não bastasse a própria dor da depressão, de novo, o julgamento das pessoas. A pressão que as pessoas colocam em cima das pessoas que hoje sofrem desse mal, como se elas gostassem de viver aquilo que elas estão vivendo. Isso faz o quê? Agrava ainda mais o problema. Porque a autoestima já está baixa, aí vem crítica, vem julgamento, a pessoa se acha mais incapaz ainda, e isso é um ciclo destrutivo. E quanto mais a gente fala, ao invés de a gente levantar a pessoa, a gente está enterrando mais a pessoa. Nunca se esqueça, compreenda e ame. Compreenda e ame. Se você não conseguir compreender, não fala. Silencie. E esteja pelo menos ao lado da pessoa, orando pela vida da pessoa. Já é uma grande coisa que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa. E a boa notícia é que isso tem solução, querido. Aliás, na vida do cristão, tudo tem solução.
Você está quebrado, Deus restaura a tua vida financeira. Se o teu casamento está estourado, Deus restaura o teu casamento. Se você está enfermo, Deus te cura. Se você está com depressão, Deus te cura. Por quê? É o cara que pode todas as coisas, é o cara que é teu pai, que te ama e que tem um plano perfeito e completo para a tua vida. Eu digo para você, eu sem igreja eu não vivo mais. Eu sou uma pessoa absolutamente dependente da família espiritual de Deus. Porque o dia que eu sair desse lugar onde Deus tem me restaurado, tem me transformado, tem me curado, eu começo certamente a caminhar por caminhos perigosos, que eu não quero mais caminhar por caminhos perigosos na minha vida. Eu já caminhei por caminhos perigosos por muito tempo, que me trouxe muito aborrecimento, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que me amam também. E eu não quero mais caminhar em caminhos onde Deus não está. Caminhar em caminhos onde Deus não está é caminhar em caminhos perigosos, que podem nos levar a viver situações difíceis nas nossas vidas. Agora, vamos pensar comigo. A pessoa nasce com depressão, querido? Ninguém nasce com depressão. Você perguntar para a pessoa que está depressiva, você nasceu com depressão? Me pergunta para o pai e para a mãe. Não nasceu com depressão. A pessoa dorme com depressão, fala, amanhã eu vou acordar com depressão. Não, querido. Então tem algo que aconteceu em algum momento na vida da pessoa que startou o processo de depressão. Algum evento que ativou esse processo gradativo de levar a pessoa a viver esse sofrimento que ela está vivendo. Então ninguém nasce depressivo e ninguém dorme bem e acorda depressivo. Foi algum evento que ativou esse processo, alguma experiência traumática que prejudicou as emoções dessa pessoa. E essa experiência, ela provavelmente foi visitada pela mente diversas vezes. Ela foi remoendo essa experiência e essas visitações foi agravando as emoções e até que essas emoções foram gravadas no subconsciente da pessoa e a pessoa não sabe mais como ela muda essas emoções. Porque não está no consciente, está no subconsciente. Eu não sei se você sabe, mas 90% daquilo que você faz não é consciente. Você não pensa para fazer as coisas, você faz a coisa de uma maneira automática. Porque virou o quê? Hábito. Nós temos hábitos. A nossa vida é composta por hábitos. Você tem hábito de pensamento, você tem hábito de comportamento, você tem hábito de palavra. Você provavelmente para vir até a igreja, você não colocou no GPS. E nem pensou se o seu carro ia funcionar, não, você simplesmente sentou, ligou o carro, e automaticamente você veio. Tanto é que você pode falar no telefone, você pode conversar, você não tem que ficar pressando muitas vezes, porque você já sabe o caminho, e isso de tanto você vir na igreja, isso já virou uma rotina para você, a tua mente subconsciente já sabe aonde você tem que ir. Diferentemente é quando você tem que ir num lugar que você nunca foi, aí você não adianta ficar conversando, você tem que ter o GPS, porque não se foi tornado um hábito ainda. Quando você acorda de manhã que você vai escovar o dente, você não percebe qual é o dente que você vai escovar primeiro. É natural, porque virou um hábito. E existem hábitos de pensamento também, que vai gravando no nosso subconsciente emoções. E quando nós temos hábitos de pensar errôneos, obviamente são gravados no nosso subconsciente emoções negativas que geram, influenciam e determinam o comportamento que a gente vive. Então, o processo de depressão é um processo lento, silencioso e gradual. A gente não percebe. Quando a gente se percebeu, a gente já está amarrado nesse negócio aí. E o que acontece quando a gente percebe que a gente perdeu o controle do negócio? A gente já começa a aceitar que a gente está depressivo. Não é assim? Porque um começa a falar, aí você começa a ler sobre depressão, você vê que você tem os mesmos sintomas, aí você começa a fazer o quê? Pensar no quê? Na cura? Na depressão. Aí a sua mente vai ficar cheia do quê? De informação sobre depressão. Você acorda, dorme pensando que está depressivo. A sua mente, os seus pensamentos só pensam o quê? Em depressão.
Vai agravar o caso? Se você não está, você vai ficar ou vai ficar com depressão? Claro que vai. Você está alimentando algo na sua mente e tem um cara que não dorme, que está louco para te ver depressivo, porque aí você é carta fora do baralho, ele sabe que você é depressivo, você não consegue viver a vida que Deus tem para você viver. E é por isso que a gente insiste da necessidade de você, assim como nós, estarmos numa família cristã. Para que a gente te ajude e que a gente seja ajudado como família a nos livrar desse mal. Porque a depressão é um mal. Porque não foi assim que Deus nos criou. Em algum momento teve um desvio, em algum momento teve um atalho que a gente consciente ou inconscientemente pegou e que nos levou para esse caminho diferente do caminho que Deus estabeleceu para a gente viver. Agora, se eu desconfio que eu estou depressivo, se eu começo a ruminar a depressão, se eu começo a estudar sobre depressão, e aí falar que esse sintoma é depressão, então a depressão não é a raiz. Primeira coisa que você tem que saber, primeiro princípio, quem cura você de depressão é Cristo. Então o processo é entre você e Jesus. Segundo princípio que você tem que entender, que o problema não é na depressão, o problema é em algo que startou esse processo depressivo. A raiz nós precisamos visitar, conhecer. A depressão, então, é apenas o efeito, ela está sinalizando que tem algo dentro de nós que não está bem, que precisa ser corrigido aonde? Na nossa mente. E tomar remédio é a mesma coisa que você tomar analgésico. Você está com febre, não adianta você tomar Novalgina. A Novalgina ela vai atenuar a febre, mas a febre está apontando que é uma infecção no seu organismo. E se nós não curarmos a infecção, não adianta a gente ficar tomando Novalgina. A Novalgina é para tratar a febre, mas não para resolver a causa da febre. É por isso que é só Jesus. Que nem dizer, é só Jesus na causa. E eu posso garantir para você, querido, que Jesus pode te libertar, pode devolver a sua vida e você vai voltar a viver não só a vida que você vivia, mas uma vida melhor ainda. Agora, a Bíblia, ela tem explicação para tudo, querido. Por isso que a gente insiste que esse cara aqui é o que você precisa conhecer, porque tudo está na Bíblia. Não tem nada que você hoje precise que Deus não tenha resposta. Esses cientistas, eles ficam estudando, descobrindo coisas. Quando eles descobrem, eles vão ver que isso já estava na Bíblia faz tempo, há 2000 anos atrás. Eles descobrem agora como se fosse uma grande descoberta. Se você pegar tudo que está acontecendo no mundo, se você olhar 2000 anos atrás, estava tudo escrito na Bíblia, está tudo escrito na Bíblia. Então não é para que a gente seja pego de surpresa, por exemplo, com o Covid. Está tudo na Bíblia, tudo que a gente está vivendo, que mostra, que aponta a volta de Cristo, está escrito na palavra de Deus. Ora, se eu preciso de algo na minha vida, primeiro lugar que eu tenho que buscar é na palavra de Deus. Por quê? Porque foi Deus que nos criou, Ele nos conhece e sabe aquilo que a gente precisa. É como o celular, que você compra o celular, a primeira coisa que você tem que fazer e nós não fazemos é fazer o quê? É estudar o manual. Nós estudamos manual? Não. A gente liga ele e usa 10% da capacidade do preço que a gente comprou. A gente paga caro para usar 10% daquilo que a gente desembolsou. Por quê? Porque a gente não conhece o manual, a gente não lê o manual e logo a gente subutiliza um equipamento que poderia ser muito útil para nós. É a mesma coisa da palavra de Deus. A gente não conhece o nosso manual, como é que Deus nos criou, qual é o plano que Deus tem para a nossa vida, como é que são os problemas que Ele nos ajuda a resolver e a gente vai tentando de alguma maneira, de uma maneira religiosa, tendo uma vida e uma jornada acompanhando os caminhos do Senhor. Vou dizer para você, se nós tivéssemos a mesma confiança em Deus que a gente tem na ciência, querido, a gente teria já há tempo resolvido muito problema de enfermidade na nossa vida. A primeira reação que a gente tem quando a gente tem problema é ir pro médico, é ir pro Google. Nós, como cristãos, nós deveríamos ir em primeiro lugar para Deus. Aí a gente vai para o médico, o médico dá remédio, aí nós vamos para a igreja. Deus sempre deve ser, querido, nossa primeira opção. E eu não quero aqui jamais desprezar a ciência, até porque tudo que existe foi criado por Deus. Lucas era um médico, um discípulo de Jesus. Não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo, você como cristão,
primeiro socorro que você tem que buscar em Deus. E é na palavra de Deus. Deus sempre, queridos, precisa ser a nossa primeira opção. Para tudo, inclusive para esse mal que é a depressão. E pergunto para você, o cristão fica depressivo, querido? Adianta você estar dentro de uma igreja, isso vai tirar você do risco de você sofrer depressão? Claro que não, querido. Ainda que a gente hoje sejamos habitantes das regiões celestiais, como a Bíblia nos ensina, a gente ainda vive num mundo caído, num mundo que está se deteriorando. A gente sofre pressão de todos os lados. A gente sofre pressão no trabalho, a gente sofre pressão do nosso cônjuge, a gente sofre pressão dos nossos filhos, a gente sofre pressão dos nossos clientes, a gente sofre pressão de nós mesmos, e não é fácil. Então, sim, o pastor corre o risco, e olha, querido, eu ia até trazer esse dado aqui, o maior incidente de morte de pastores é por causa da depressão. Já não basta lidar com seus próprios problemas, precisa ajudar as pessoas a lidar com seus problemas. E se o cara não sabe, não tem consciência disso, não sabe lidar com isso, o cara adoece. Então, sim, um cristão pode se tornar uma pessoa depressiva, porque a gente vive num mundo que nos pressiona. Muitos cristãos não resolvem problemas da sua vida passada. Meio que a gente guarda as coisas debaixo do tapete, achando que vão se resolver de uma maneira natural, e nenhum trauma, nenhum ferimento que não foi cicatrizado se resolve com o tempo. Ora, então esse é o segundo componente. O primeiro componente é, eu vivo num mundo que me pressiona cada vez mais. Eu preciso me virar no 30 para cuidar e para continuar vivendo. Não bastasse isso, eu tenho coisas dentro de mim do meu passado que não foram resolvidas. Eu tenho raiz de amargura, eu tenho sentimento de abandono, eu tenho sentimento de rejeição, eu tenho uma autopunição por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu deixei de fazer, eu carrego culpas do meu passado. Isso tudo, se não for resolvido, isso potencialmente pode te levar para um caminho de depressão. Nós temos também a nossa carne, que insiste em nos levar a viver independente de Deus, tomar as nossas decisões, fazer as nossas próprias escolhas. E por último, a gente tem o inimigo, que odeia tudo aquilo que Deus ama. Você é um amado de Deus, por isso que o diabo te odeia. Que quer fazer de tudo para que você não resolver seus conflitos interiores. E você vai resolver esses conflitos no mundo, querido? Não. É na família cristã. E tudo isso tem solução, querido. Agora, nós precisamos buscar ajuda. No lugar certo, com as pessoas certas. Nas pessoas que te amam e não que te julgam. As pessoas que sabem e creem que Deus pode te libertar, te curar e te sarar dessa enfermidade. Nós temos a carne, que a gente precisa todo dia sacrificar esse bicho que quer sempre nos levar para caminho contrário de Deus. Você sabe o que é carne, né, querido? Padrão de pensamento e comportamento que você desenvolveu antes de Cristo. A sua carne, ela é rebelde. Você quer ir para um caminho que você sabe que é certo, ela quer te levar para o outro. E se você é recém-convertido, o perigo é ainda maior, porque quem te conduziu até hoje foi a carne. E não é da noite para o dia que você fala, não, carne, esquece, agora por esse caminho, esquece. Ela vai fazer de tudo para que você obedeça ela. Por isso que a igreja, mais uma vez, é importante nesse papel. Para quando você cair, te levantar. Para te ensinar sobre as verdades de Deus. Para te ajudar a se alimentar espiritualmente. Para que teu espírito fortalecido fala, cara, você não manda mais em mim, carne. A carne dominou minha vida por 38 anos. Quando eu fui para a igreja, primeiro amor maravilhoso. Passou o primeiro amor, comecei a ter as crises. E se não fosse a igreja, se não fossem as pessoas que me amaram, eu dificilmente teria chegado onde eu cheguei hoje. E o inimigo, queridos, que muitas vezes a gente não considera. E a Bíblia diz que a nossa briga não é contra sangue e contra carne, mas contra principados e potestades. Então esse é o conjunto
de desafios que eu e você nós temos para nos afastar desse caminho chamado depressão. Agora, nós somos vítimas indefesas disso, querido? Claro que não. E nós podemos ser curados desse mal, queridos? Claro que nós podemos. Eu quero estudar a vida de um cara chamado Elias, um profeta de Deus, querido. Então, para que não haja dúvida se um cristão pode ou não ter depressão, nós vamos estudar a vida de um profeta que conhecia Deus, que ouvia e falava com Deus, um profeta que era usado sobrenaturalmente para manifestar as obras de Deus, que viveu através da vida dele milagre de Deus, que por causa de uma ameaça perdeu a referência de quem ele era Deus e entrou em depressão. Só para você entender a história de Elias, queridos, depois a gente vai entrar naquilo que nos interessa. Elias era um profeta. E na época que Elias era profeta, o rei de Israel se chamava Acabe, que era casado com Jezabel. E Jezabel, ela adorava um deus chamado Baal. E quando Acabe assumiu o reinado de Israel, Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus verdadeiro e fez o povo a passar a adorar Baal. Então o povo virou as costas para Deus e começou a adorar Baal. Deus chama o profeta Elias e fala: Elias, você vai falar com Acabe que por 3 anos não vai mais chover em Israel. O povo vai passar fome, o povo vai passar necessidade, o povo vai passar sede. E depois você sai, Elias, porque os caras vão querer te pegar, e deixa comigo. E Elias foi lá, falou com Acabe. Antes de Acabe tentar pegar Elias picou a mula. E Deus deu orientação para que Elias fosse num determinado local e Elias ia ser alimentado por corvos. Então, todos os dias, 2 vezes por dia, os corvos iam e alimentavam Elias na boca. Olha que é ter experiência com Deus. Você pensou nisso? E adivinha o que aconteceu? 3 anos sem chover. E o povo morrendo de sede, morrendo de fome. 3 anos chama Deus Elias. Não, Elias, agora você vai lá de novo. Você vai falar para o povo que se o povo não se arrepender, eles vão morrer de fome, vão morrer de sede. Elias estava pregando para o povo, chega Acabe. O que você está fazendo? Elias falou: vamos fazer assim, vamos resolver essa questão. Eu proponho uma prova aqui para a gente ver quem é Deus de Israel. Se é Baal ou se é o Deus Todo-Poderoso. Tá bom, tá feito. O que você quer fazer? Vamos fazer assim. A gente faz 2 círculos de pedra, nós matamos 2 bezerros, coloca um bezerro num círculo de pedra, coloca o outro bezerro em outro círculo de pedra, não coloca lenha, não colocamos fogo. E aí os seus profetas, eles pedem para que Baal mande fogo do céu. E eu peço para que Deus mande fogo do céu. O fogo que acender demonstra quem que é o Deus de Israel. Fechado? Fechado. Elias falou assim: ó, vocês podem começar, cara. E a Bíblia diz que desde manhã até a hora do almoço, 450 profetas de Baal insistentemente clamaram para que Baal mandasse fogo, não aconteceu nada. Quando Elias percebeu que o povo já estava assustado com o processo, que os profetas de Baal já estavam cansados, Elias falou assim: agora é comigo. O que Elias fez? Pegou um balde de água, jogou água em cima da madeira para dificultar mais a coisa ainda, orou para Deus e Deus mandou fogo do céu e pegou fogo e assou o cordeiro que eles tinham matado. Quando aconteceu isso, os profetas de Baal ficaram desesperados. Acabe ficou desesperado.
E o que o povo fez? Matou os 450 profetas de Baal. Naquele momento, com aquela experiência, o povo entendeu quem era Deus de Israel. Queridos, olha a experiência que Elias teve com Deus, querido. E ainda assim, esse cara, por causa de uma informação, ele vai entrar em depressão. Depois de você entender a história, agora a Júlia vai projetar aqui, nós vamos entender um pouquinho qual foi o processo que levou Elias a entrar em depressão e o que Deus fez para tirar Elias da depressão. Então você entendeu toda a experiência que Elias teve. No capítulo 19, 1 Reis 1 a 2, diz assim. Eu vou ler aqui, você lê ali. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então o que Acabe fez? Acabe foi falar com a esposa dele. Falar, Jezabel, o negócio é o seguinte, a coisa ficou feia. Fizeram lá um negócio lá e não caiu fogo, Elias orou, caiu fogo, acendeu fogo, mataram os nossos profetas. Jezabel falou, o quê? Mataram os nossos profetas? E Jezabel tinha matado os profetas de Deus. 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, ou seja, me mate também. Se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Olha só, querido. Primeira coisa que você tem que entender na tua vida. Toda vez que você tem uma posição na tua vida, você ganha uma oposição do diabo. Cada vitória que você tem na tua vida, você tem um contra-ataque do inferno contra a sua vida. Elias tinha acabado de destruir Baal, os profetas, automaticamente ele teve uma contrapartida. E tudo começa onde, queridos? Uma pessoa que sofre com depressão, tudo começa com uma informação que chega como uma ameaça. O que Jezabel fez para Elias, ela mandou uma mensagem que Elias interpretou como uma ameaça. Quando você recebe um diagnóstico médico, o cristão pode ficar doente? Claro que pode ficar doente. O problema não está na doença. O que eu vou fazer com essa informação? É aí que o diabo trabalha. Porque ele transforma algo que é natural numa ameaça para você. E quando você entende que isso é uma ameaça, isso vai desajustar a sua cachola. Quando você está passando por dificuldade financeira, cristão passa dificuldade financeira? Eu passo. O problema está na dificuldade financeira? Claro que não. Mas o que a gente recebe isso como uma ameaça? O que o cristão deve fazer, querido? Eu recebo um diagnóstico médico, o que Deus diz sobre enfermidade? O que Deus diz sobre doença? Lucidamente, eu estou com um problema financeiro, o que o dono do ouro e da prata, o que meu pai é criador dos céus e da terra, diz em relação ao cuidado que ele tem com a minha vida? Mas não. O que nós fazemos? Cachola solta, recebo isso como uma ameaça. E o evento que é um evento que não corresponde à verdade, porque Jezabel ia matar Elias. Mas ele recebeu isso como uma verdade. O diabo lança a mentira na tua mente e você aceita isso como verdade, por isso que a gente sempre precisa estar atento com aquilo que a gente está acreditando. Porque ele acreditou numa mentira. Quando eu e você acreditamos numa mentira, logo aquilo que a gente vai viver é uma mentira. E todas as vezes que a gente viver uma mentira, a gente está transitando num pavimento que não é de Deus, é do diabo, porque ele é o pai da mentira. E olha o detalhe importante nesse momento. Então a ameaça causa o que em nós? Medo. Depois do medo veio o quê? Ansiedade.
Olha o que diz o 2. Olha o que ela fala na última parte. Amanhã, a essas horas... Então, o que ela está fazendo? Ela está jogando Elias para o futuro. O que a ansiedade é? Nada mais é do que a gente transportar aquilo que eventualmente vai acontecer amanhã. Isso gera o quê? Ansiedade. Então, quando o medo encontra a ansiedade, você está caminhando por um caminho perigoso. E essa é a estratégia do diabo. Você recebe um diagnóstico médico, a primeira coisa é, tenho medo. E a segunda coisa, o que vai ser na minha vida? E aí você começa a olhar para o futuro. Eu não tenho dinheiro para pagar a conta hoje, me dá um medo. E que eu começo a olhar, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou pagar minhas contas? Começa a gerar essa dupla emoção negativa que vai drenando a sua força. Então nós precisamos separar, queridos, para a gente não correr o risco, ou para a gente sair dessa armadilha, a gente tem que separar daquilo que é real e daquilo que são os fantasmas que a nossa mente vai criando a partir das informações que a gente recebe do inimigo que coloca pensamento na nossa mente. Se nós não separarmos aquilo que é real daquilo que é imaginário, a gente vai ter problemas emocionais, a gente vai eventualmente sofrer com medo, a gente vai eventualmente sofrer com ansiedade e a gente vai ter problema. E veja se não é verdade, querido. Quantas coisas você se desestabilizou que no fundo não era nada daquilo que estava pensando. Tudo se resolveu. Quantas coisas já foram resolvidas na tua vida, querido? Quantos becos sem saídas que pela tua percepção não tinha saída e Deus foi lá abrir uma porta, você viu, nossa, o problema não é desse tamanho como eu estava idealizando. Fantasmas criados na mente por pensamentos infundados, querido. Fantasmas criados em nossa mente por pensamentos que não vêm de Deus, são infundados. Por isso, o melhor exercício que eu e você podemos fazer a partir de hoje é começar a pensar naquilo que você está pensando. Se aquilo que você está pensando não vem de Deus, você joga esse pensamento fora. Isso é um privilégio que nós temos. Deus nos dá a capacidade de escolher aquilo que a gente quer pensar. Ora, se eu estou pensando hoje coisas que estão me levando para tristeza, por que eu continuo pensando nisso, querido? Se eu recebo um diagnóstico médico, eu tenho que ir para a palavra, que eu não vou morrer. E se eu morrer, eu estou com Cristo, é lucro. Se eu estou com um problema financeiro, cara, Deus diz para que eu não viva ansioso pelo dia de amanhã. De que Ele tem absolutamente o controle da minha vida. De que Ele me sustenta como Pai. Essa é a verdade, querido. E nós não podemos viver nada diferente disso, porque senão isso vai gerar medo, isso vai gerar ansiedade e vai te levar para caminhos perigosos. Então, o problema central da nossa vida é como nós estamos percebendo os eventos que estão acontecendo na nossa vida. Todo e qualquer problema que você está vivendo, que você tem que confrontar ele com a palavra de Deus. O que Deus diz a respeito desse problema? O que Deus diz a respeito da depressão? O que Deus diz a respeito de um diagnóstico médico que nesse momento eu não esperava receber? O que Deus diz exatamente nesse momento que eu não tenho dinheiro para pagar minha conta? O que Deus diz exatamente nesse momento que eu estou com um problema no relacionamento com a minha família? O que Deus diz? O que interessa para nós, queridos, não é aquilo que a nossa mente está dizendo, mas é aquilo que Deus diz sobre aquilo que a gente está vivendo. A primeira alternativa que a gente tem que buscar aqui é a palavra de Deus. Olha o 19:3. Olha o grande problema de Elias. Ele deu uma resposta emocional para o problema. Todas as vezes que eu e você dermos respostas emocionais para os nossos problemas, a gente está caminhando para caminhos perigosos.
Olha o 13 o que diz. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Queridos, naquele momento, Elias permitiu que as suas emoções ditasse aquilo que ele teria que fazer. Porque se ele tivesse lúcido com tudo aquilo que ele já tinha vivido recentemente, ele falou, não, cara, pode vir. Não tem problema. Quer me matar? Pode, você vai conhecer quem é o meu Deus. Pergunto para você, Davi, quando ele derrotou Golias, ele derrotou Golias por quê? Por causa das emoções dele? Claro que não, porque o cara era mais forte que ele. Aparentemente, o cara deveria provocar medo nele. Não, querido. Você vai ver quem é Deus, Israel. Toda a resposta que você precisa dar para os seus problemas é: quão grande é o meu Deus. E se você der essa resposta, querido, recorrentemente, você vai ver como você estabiliza as suas emoções, como você não tem as suas emoções desajustadas. Mas aqui não foi o que aconteceu. Elias esqueceu quem ele era, as experiências que ele já havia tido com Deus, esqueceu daquilo que Deus já havia feito por ele através dele, deu uma resposta emocional, ou seja, permitiu que as emoções tomassem a decisão da reação que ele teria que ter em função de uma ameaça infundada, que era uma mentira que Jezabel ia matar ele. Por isso nós não podemos dar respostas emocionais pelos problemas que a gente está vivendo. Se você tem problema financeiro, se você der a resposta emocional, você vai se desestabilizar. Isso vai aumentar a tua frequência cardíaca, isso vai disparar uma carga química no seu organismo, você vai perder o controle. E você perdeu o controle do teu sistema nervoso, esquece, você não tem mais controle sobre você. É a química que controla o teu organismo. Então não permita jamais, querido, que as suas emoções controlem ou ditem aquilo que você tem que fazer ou aquilo que você não pode fazer. Porque são as suas emoções que vão determinar o seu comportamento. E quando você está lúcido, que você tem absolutamente o controle das suas emoções, você automaticamente está controlando a resposta que você vai dar através do teu comportamento para aquilo que você está vivendo. Olha o que acontece quando você dá uma resposta negativa por um problema que você está vivendo. 19:4. Diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Quando você dá uma resposta emocional por um problema que você está vivendo, e essa resposta ela está alicerçada numa ameaça, a primeira reação sua é fugir. A primeira reação sua é se isolar. Olha o que aconteceu com Elias. A primeira reação que você tem é se sentir com a sua baixa autoestima como você nunca sentiu antes. Elias está falando, cara, acaba com a minha vida. Eu não sou melhor que os meus pais. Veja, queridos, como esse negócio é progressivo. Você entende? Você está entendendo isso? Como a depressão, ela começa com uma ameaça que não é verdadeira, que de Deus não vem ameaça, de Deus só vem coisas boas. Mas quando eu acredito numa ameaça que é mentirosa, eu vou dar uma resposta emocional. Essa resposta emocional vai fazer eu tomar decisões erradas, e essas decisões erradas muito provavelmente vai te levar para um isolamento. E esse isolamento vai drenar a sua energia, vai roubar a sua identidade, e você vai ver que esse processo vai se agravar ainda mais. Então você perceba que o estágio de Elias do medo já foi para a morte. A primeira reação que ele teve em função da ameaça foi o medo. O medo levou para a ansiedade e a ansiedade levou para a morte. Olha como é que esse negócio é progressivo. 19:5, 6.
O 5 diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, eis que então um anjo tocou, ele disse: levanta-te e come. 6, e olhou, eis que na cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a... Queridos, qual é o maior sinal de uma pessoa depressiva? Ela quer ficar correndo por aí, ela quer ficar dormindo. Olha como é que esse negócio vai nos amarrando, querido. E por que dormir? A gente desliga. A gente torce para que o tempo voe, para que os dias voem e para que a nossa vida também voe. A gente não tem vontade mais para nada. A gente fazia coisas, a gente era admirado por pessoas, mas em função dessa enfermidade a gente se acha a pior pessoa do mundo. E a pessoa que só vive dormindo é porque ela já jogou a toalha. Não acredita mais na possibilidade de haver mudanças. E para agravar, 19:9, olha para onde ele foi. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhes: que fazes aqui, Elias? Para onde Elias foi parar, querido? Numa caverna. O que é caverna para nós, queridos? Os nossos quartos escuros. É quando a gente de fato se prostra. É quando de fato a luz do dia nos traz uma dor por saber que lá fora a vida está passando e a nossa vida morreu. Você veja que um isolamento traz outro isolamento. Veja que uma informação. Toma cuidado, querido, com aquilo que você tem acreditado sobre a sua vida. Porque uma informação, eu disse no domingo isso, você precisa vigiar a tua mente todos os instantes. Mas se há um momento que você tem que estar mais atento é quando você acorda. Porque é justamente no momento onde você está saindo do processo de sonolência, do processo de lucidez, o diabo vai lançar uma sementinha na sua mente por aquilo que você tem que resolver e que você não consegue resolver. Essa sementinha encontrando espaço, você inconscientemente começa a ruminar essa sementinha. O teu dia é estragado. Só que no 19:9, mesmo na caverna, aparece uma pessoa. Aparece Deus. E o que eu quero dizer com isso, queridos? Que a palavra de Deus, que a presença de Deus, ela vai te visitar quando você achar que está tudo acabado na tua vida. Que Deus vai te visitar nas suas cavernas, que Deus vai te visitar no seu quarto escuro, porque Ele sabe aquilo que você está passando e aquilo que você está precisando. Deus jamais é indiferente por aquilo que a gente está passando. E perceba que Deus só apareceu agora, na caverna. Então, se você nesse momento está numa caverna, querido, se alegre porque Deus está te visitando. Se Ele não está te visitando, Ele vai te visitar. Deus nunca é indiferente, querido. A nada que a gente esteja passando, nem a depressão. Deus sempre vai vir ao nosso socorro. 19:10. Olha a resposta que Elias dá para Deus. Olha a autocomiseração de uma pessoa depressiva. O 10 diz assim: Deus perguntou para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Olha que Elias responde para ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Não foi isso que Deus perguntou. Elias, o que você está fazendo aí? Olha a resposta: eu sou muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ele já vai qualificando o tamanho de Deus. Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirar. E queridos, com quem que ele está falando? Deus. Olha como a depressão rouba a grandeza de Deus na nossa vida. Estava conversando com Deus, e ao invés de se alegrar,
ele estava se justificando, buscando compaixão por aquilo que estava acontecendo em função de uma ameaça que não era verdade contra a sua vida. Queridos, Deus e a sua palavra tem que estar acima de qualquer situação e momento adverso que a gente está vivendo. E veja se não é isso que muitas vezes a gente trabalha na igreja, queridos. A gente está na igreja com a presença de Deus e a gente está pensando no problema. A gente está orando e a nossa cabeça está cheia do problema. A gente sempre está colocando o problema acima de Deus. A gente sempre está se prostrando ao problema e pedindo socorro para Deus. Não, querido, coloca Deus sobre todas as coisas e você vai ver como a sua situação vai mudar. Então esse é o processo que levou Elias a ter depressão. Então a depressão era o efeito que foi fruto da ansiedade provocada pelo medo, baseado num pensamento gerado por um evento. E um evento mentiroso. De trás para frente. Então uma ameaça provocou o medo, gerou ansiedade. Essas duas emoções deram a resposta para essa ameaça, ele foi para um caminho de isolamento e para um caminho de depressão. Agora, qual o final dessa história, queridos? Elias, ele ficou depressivo? Não. 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali. Então aqui Elias já saiu da caverna. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então aqui Elias já havia sido curado da depressão, ele já tinha retomado para o caminho, porque Deus falou: cara, Elias, você vai voltar para o mesmo caminho do deserto que você veio. E Elias saiu da caverna e atendeu a ordem de Deus. E quais foram, queridos, os elementos, os princípios que curaram Elias da depressão? A primeira coisa, a alimentação. A primeira preocupação, se você ver aqui, está no versículo 19, 5, 6 e 7. Põe aí, filha. 19, 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. 6. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tomou e tornou a deitar-se. 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Então a primeira coisa, querido, que você precisa fazer para curar a tua depressão é se alimentar e tomar água. Olha a preocupação com o nosso corpo. E quem tem depressão não quer comer, quem tem pressão se isola, não tem fome, porque só está pensando na depressão. Então não há como a gente conseguir dar os primeiros passos para sair da depressão, que se não for através de uma alimentação sadia, que se não for através da injeção de água. Primeira coisa, a alimentação. Segunda coisa, queridos, está em 19:9, que nós já lemos. Diz assim, 19:9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que o que está escrito aí? Segundo princípio, a palavra do Senhor. Primeira componente para você ser curado da depressão, se alimentar. Segundo componente, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai te lembrar quem você é, te lembrar quem é Deus, vai renovar a tua mente, ajustar os seus pensamentos e você começa a voltar a recuperar a sua lucidez. Então a primeira coisa, a alimentação. Segunda coisa, a palavra de Deus. A terceira coisa, que 19:13. Diz 19:13, partiu, pois... Não, 19:13.
E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Olha, queridos, a insistência de Deus em relação à situação de Elias. Você não vê aqui Deus censurando Elias. Você vê o amor de Deus pelo Elias. Você não vê uma retaliação, um julgamento porque Elias estava na caverna. Ele diz assim: meu filho, por que você está aqui dentro desse buraco escuro? O que você está fazendo aqui? E Deus pergunta para você às vezes, querido, quando você está no seu quarto escuro, viu? O que você está fazendo debaixo desse cobertor? O que você está fazendo nessa hora do dia deitado no sofá? O que você está fazendo nessa hora do dia deitado na cama? Por que você está entregue? E Deus, com a sua voz amorosa, querido, uma voz de um pai que sabe aquilo que a gente precisa, vem recorrentemente nos perguntar: mas por quê? Alimentação, palavra de Deus, amor de Deus. Agora, você vai receber amor de Deus sozinho, querido? Com depressão? Não. Tem que estar na família de Deus, para que a família de Deus seja um instrumento, seja o meio para que o amor de Deus chegue através da sua vida. E como é que o amor de Deus chega através da sua vida? Através do amor das pessoas. Quarto ponto, 19, 15 e 16, para a gente ir para o final. 19, 15 e 16. 15. E o Senhor disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Jazael, o rei da Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás o rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e Abel Meloá, e ungirás o profeta em teu lugar. Quarta coisa, querido, Deus deu atribuição para Elias. Aí a pessoa vai falar: não consigo. Mentira, consegue. Com o amor daquela pessoa que está te cuidando, ela vai te dar uma atribuiçãozinha ali, você vai começar a se movimentar, você vai começar a se ocupar, você está recebendo o amor de Deus, você está se alimentando, você está estudando a palavra de Deus, você vai começar a dar aos pouquinhos os primeiros passos. E por último, 19 e 18. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O que Deus está dizendo, querido? Elias, você tem que viver em comunidade. Você tem que viver no meio do meu povo. Há pessoas lá que ainda não te beijou, que não te abraçou. Quinto componente, querido, viver em comunidade. Esses são os 5 pontos pelas quais Deus cura qualquer processo de depressão, querido. Alimentação, palavra de Deus, amor de Deus, atribuições e viver em comunidade. E de novo, a gente consegue viver sozinho, querido, superar isso tudo sozinho? Claro que não. Nós precisamos estar numa família cristã. Pessoas que tenham fé, que saibam que Deus quer, tem o desejo, a vontade, o propósito de te curar. Onde nós recebemos amor, apoio, orientação e ensino da palavra? É na igreja. Então, a partir de hoje, você tem uma direção, querido. Isso vai estar gravado. A gente vai usar esse ensino para a igreja. Você tem hoje caminhos para você não só sair desse momento que você está vivendo, mas também para que você seja instrumento de ajudar outras pessoas a saírem da depressão. Porque essa depressão em Jesus tem cura. É um processo, o mesmo processo gradual que te levou para a depressão, é o mesmo processo gradual que vai
te tirar da depressão. No começo você vai falar assim, isso é impossível, não tem problema. Com o amor de Deus, aos pouquinhos te dando gotinhas da palavra de Deus, você recebendo o amor de Deus, você se esforçando para dar os primeiros passos, vivendo em comunidade, você vai ver, e a nossa igreja é prova disso, que várias pessoas foram curadas de depressão, que é possível a gente se afastar desse mal da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por esse nosso encontro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Pai, por esse ensinamento dessa noite, por esse tema tão importante, meu Pai, que tem acometido tantas vidas, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser instrumentos, Senhor, para abençoar vidas que ainda não te conhecem ou que não têm conhecimento, meu Pai, bíblico, dos caminhos que o Senhor estabeleceu para que elas sejam curadas, meu Pai. Muito obrigado pela Tua presença, obrigado por tudo aquilo que o Senhor compartilhou conosco nessa noite, meu Pai. Que Teu Santo Espírito cele essas verdades no nosso coração e que nós possamos sair das nossas cavernas, meu Pai. Que nós possamos sair dos nossos quartos escuros, Senhor, e lutar pela vida que o Senhor tem especialmente preparada para a gente viver, Senhor. Nos leva em segurança para a nossa casa, nos dá uma noite de descanso, Senhor, e uma quinta-feira de vitória, Senhor. Para a glória do Teu nome, é o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.